O pessoal anda dizendo que o Cacu Felipe diz que a Bíblia não é, vamos dizer assim, que nós podemos ir além da Bíblia, sim. E que o fato da Bíblia ser um livro inspirado não quer dizer que outras revelações além da Bíblia não possam ser dadas. Então, vocês acreditam que além do que está fechado na Bíblia, no cânon bíblico, ainda assim, Deus pode revelar outras verdades, então a Bíblia não seria um livro suficiente para nós. Ou seja, a verdade de Deus não está toda revelada na Bíblia. Então a Bíblia não é um livro suficiente. Além da Bíblia, um profeta pode revelar novas coisas, é isso? Sim, é exatamente isso. E isto é fácil a compreensão. Por exemplo, quando as pessoas dizem que a Bíblia é um livro inspirado, e que isso, a Bíblia, aquilo, a Bíblia, eu perguntaria, aqueles que acreditam em Lutero, as 95 teses de Lutero não são inspiradas? São inspiradas. Por que as teses de Lutero não estão na sua Bíblia? Aqueles que acreditam em John Wesley e pregam a mensagem de John Wesley, não é inspirado? É inspirado. Por que os livros de John Wesley não estão na sua Bíblia? Aqueles que pregam a doutrina de Calvino, a dupla predestinação, não é inspirado? É inspirado. Ele sabe que é inspirado, mas não está na sua Bíblia. E quando você fala de canon, eu pergunto, foi Deus que mandou os homens fechar o canon? Ou foi o profeta que mandou fechar o canon? Porque Deus fala por meio dos profetas. Quando o canon do Antigo Testamento foi fechado no primeiro século, foi Deus que o mandou? Qual foi o profeta que disse? Qual foi o apóstolo que disse para fechar o canon? Quando depois o segundo canon do Novo Testamento foi fechado, penso que no segundo ou no terceiro século, quem mandou fechar esse canon? Qual foi o apóstolo? Qual foi o profeta? Não foi Deus que mandou fechar. A Bíblia, a biblioteca de Deus completa está nos céus, de acordo com o Salmo 119, versículo 89. Esta Bíblia de 66 livros que nós temos aqui é apenas uma porção da biblioteca de Deus, ela é incompleta. Por exemplo, senhor Galo, eu poderia perguntar a todos que estão me assistindo, será que você tem na sua Bíblia o livro do profeta Jazá? E a Bíblia diz que Jazá foi um profeta, e ele teve o seu livro, Josué, capítulo 10, versículo 13, fala do livro do profeta Jazá. O livro do profeta Natan, 1 Crônicas 29, 29. Você pode conferir as referências. Profeta Natan teve o seu livro, 2 Crônicas 29, 29. O livro dos Atos de Salomão. Você não tem na sua Bíblia o livro dos Atos de Salomão. E Salomão foi um profeta, e você tem na sua Bíblia alguns livros de Salomão, mas não tem todos. Agora, vai me dizer que os outros livros de Salomão não eram inspirados? Esses aqui de Salomão são, mas os outros não é? Claro que é, mas você não tem na sua Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala do livro de Enoque. Judas, versículo 14, fala sobre o livro de Enoque. O profeta Gade, 1 Crônicas 29, 29, fala sobre Gade, o seu livro. O profeta Aías, 2 Crônicas 9, 29. O profeta Jeudo, o profeta Semaia, 2 Crônicas 12, 15. O profeta Ido, 2 Crônicas 12, 15. O profeta Jeú, 2 Crônicas 20, 34. O profeta Osai, 2 Crônicas 33, 19. E eu poderia citar muitos profetas aqui, profetas depois de Jesus, porque o próprio Jesus diz, eis que enviarei-vos profeta, ou seja, eis que envio-vos profetas, Mateus 23, versículo 34, 35, e Lucas 11, 49, enviarei-vos profetas. Agora, o livro desses profetas, nem todos eles estão na sua Bíblia. Quando o John Hus foi ser queimado, o sacerdote católico pergunta a John Hus, é a sua última chance para se retificar. O John Hus diz, eu não tenho nada a retificar, eu não nego tudo o que eu tenho pregado e tudo que eu tenho escrito. Os livros de John Hus, será que alguém, em sã consciência, pode dizer que os livros de John Hus não eram inspirados? Era. Mas era inspiração de Deus ou do diabo? Era de Deus, mas os livros de John Hus, de John Wycliffe, de Irineu de Lyon, de Columba, de Martinho, de Calvino, e de todos os profetas desses 2000 anos depois de Paulo, não estão na Bíblia. A Bíblia não é um livro completo. Se a sua Bíblia não tem o livro do profeta Cacu Felipe, também a sua Bíblia é incompleta. Seu Galo, me permita dizer uma outra coisa, porque quando as pessoas falam de Bíblia, eu gostaria de perguntar, mas qual Bíblia? Porque não tem só uma Bíblia. Por exemplo, existe a Bíblia etíope, com 81 livros. Existe a Bíblia hebraica, com 39 livros, com Talmud. Existe a Bíblia protestante, com 66 livros. Existe a Bíblia samaritana, com 5 livros. Existe a Bíblia etíope, a Bíblia siriaca, com 61 livros. Existe a Bíblia católica, com 73 livros. Existem muitos tipos de Bíblia. E elas são diferentes umas das outras. E essas Bíblias têm centenas de versões diferentes. É como eu dizer assim, uma nota de 50 reais. Está bem, mas existe a nota de 50 reais verdadeira, existe nota de 50 reais falsa.
Você tem que saber qual é a verdadeira. Quando se fala Bíblia, existem muitas Bíblias falsas, existe uma Bíblia verdadeira. Você vai ter que achar a verdadeira, porque trata-se da palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ter erros de tradução, porque a palavra de Deus não pode ter erros. Ok. O Cacu Felipe, ele tem um livro dele que vocês acreditam que foi tão inspirado quanto a Bíblia, né? Você já leu esse livro? O que você tem a dizer sobre a mensagem central desse livro do Cacu Felipe? Sim, eu já li o livro do profeta Cacu Felipe e convido todas as pessoas a ler. O livro é gratuito para todos os habitantes da Terra. Hoje tem 7 bilhões de pessoas na Terra. E se as 7 bilhões quiser o livro do profeta, ele o receberá gratuitamente. Você pode baixar no seu telefone, pelo App Store ou pelo Play Store, e você clica na bandeira que você fala, ou seja, na bandeira de sua língua, no nosso caso, o português. O livro hoje, Sr. Gali, contém 146 capítulos, e nele está todas as explicações que nós precisamos para ser salvo. Então, o profeta prega desde 8 de julho de 2002, e ele deu agora a sua última pregação, é o Cacô 146, que está contido os mandamentos de Deus atual para o nosso tempo. Não é os mandamentos de 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, mas são os mandamentos atuais. Se uma pessoa quiser saber qual é a vontade de Deus e quais são os mandamentos que ele deve guardar, o que ele não deve fazer sobre a terra, tudo isso está contido no livro do profeta Caco Felipe. Então, o livro do profeta Caco Felipe é a mensagem que salvará todos os filhos de Deus no nosso tempo. Nos dias de Noé, ninguém poderia ser salvo sem aquela mensagem que Noé pregava, e assim foi depois de Noé, até os nossos dias, e hoje Deus tem um profeta na terra, que é o profeta Caco Felipe. Em termos assim de atualidades, então, claro, sem desmerecer a Bíblia, você está dizendo que a mensagem do Caco Felipe, que foi inspirada por Deus para ser colocada num livro, ela é mais atual, vamos assim dizer, do que a Bíblia. E ela tem uma mensagem mais importante porque ela tem mais a ver com o contexto atual de salvação do que no passado, é isso? Sim, isso também é muito fácil de entender. Por exemplo, o que Noé pregava era a palavra de Deus, mas aquilo já não funcionava no tempo de Moisés. Eles não deveriam dizer, Noé disse para construir uma arca, vamos construir uma arca. Aquilo não funciona no tempo de Moisés. Então, não é que Noé era falso, não é que as palavras de Noé não tinham mais nenhum valor, mas aquilo não poderia ser usado no tempo de Moisés. Quando Jesus estava na terra, as pessoas não poderiam dizer, vamos pegar alguns pães, alguma água, alguma coisa, e vamos ao deserto como fez o nosso pai, o nosso profeta Moisés. Aquilo não funcionava no tempo de Jesus. Para eles serem salvos lá, eles tinham que crer nos profetas antes de Jesus, mas também crer no profeta do seu tempo, porque Jesus disse em Mateus 10:41, aquele que recebe, não aquele que recebeu, ou aquele que receberá, mas tratando-se do tempo de Jesus aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E lá o profeta era Jesus. Depois o profeta era Pedro para Cornélio. Depois o profeta era Paulo para o carcereiro. Então, hoje, no sentido de salvação, a mensagem do profeta Caco Felipe, esse livro, com 146 capítulos, tem mais valor do que todos os livros da Bíblia e todos os livros de todos os profetas que já vieram, porque é aquilo que Deus diz no presente. A Bíblia é o que Deus disse no passado, e nela tem profecias para o nosso tempo. Caco Felipe, seu livro, é aquilo que Deus diz no nosso tempo, que é o tempo presente que nós vivemos. Me repita essa última frase que me deu uma cortada aqui para mim. Então você está confirmando que as revelações escritas, né, por Caco Felipe hoje, elas são mais importantes que a Bíblia, é isso mais ou menos? São mais importantes para a salvação. O livro do profeta Caco Felipe, o livro do profeta Caco Felipe, no sentido de inspiração, tem o mesmo valor, porque é o mesmo Deus que inspirou Moisés, é o mesmo Deus que inspirou Caco Felipe, é o mesmo Deus que inspirou todos os profetas, no sentido de inspiração. Mas para a salvação, as palavras de Caco Felipe têm mais valor. Como eu disse, no tempo de Paulo, se uma pessoa dissesse, Paulo, eu creio em todos os profetas, e creio em Jeová, mas em você, Paulo, nessas suas teses, para mim é heresia. Paulo, você é um falso profeta. Essa pessoa não poderia ser salva, porque o que salvava ele era a mensagem de Paulo. E Paulo disse, penso que, não me recordo agora a referência, não sei se foi Colossenses, mas Paulo disse que os homens seriam julgados, quando Deus viesse julgar os segredos dos homens,
os homens seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Pensa que é Romanos, não me lembro agora a referência. Quando Deus vinha julgar o segredo dos homens, os homens serão julgados de acordo com o evangelho que eu tenho pregado. Não o evangelho que Jesus pregou, que Pedro pregou, mas que ele, Paulo, pregava para o povo do seu tempo. Porque o povo do tempo de Paulo não poderia ser julgado pela mensagem de Moisés. E hoje, nós não podemos ser julgados pela mensagem de Jesus, porque Jesus de Nazaré não nos conhece. E nós não conhecemos Jesus de Nazaré. Então, nós temos que conhecer Deus em um profeta na terra e seguir esse profeta. É isso que significa a palavra cristão. Cristão então, é aquele que segue Cristo. Quem é o caminho, a verdade e a vida hoje para você? O caminho, a verdade e a vida, em cada geração, é o profeta mensageiro vivo. Hoje é o profeta Cacoflip. Noé foi no seu tempo, Moisés no seu tempo, Jesus no seu tempo, Lutero no seu tempo. Hoje o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o mediador, a salvação, o possuidor da chave do céu, o legislador da palavra, o depositário da palavra é Cacoflip. Tomé disse para Jesus, Roteosmu kai Rokiriosmu, né? O Senhor de mim e o Deus de mim, meu Senhor e meu Deus. Você diria o mesmo para o profeta Cacoflip? Não, porque o profeta Cacoflip não é Deus. Certo. Ele não é Jesus Cristo. Ele é o escravo de Jesus Cristo. E toda adoração pertence somente a Jesus Cristo para sempre. Me permita colocar um ponto aqui. O profeta mensageiro é como um embaixador, senhor Gato. Então, certo. O presidente Bolsonaro tem um embaixador, não 2 embaixadores, mas ele tem um embaixador nos Estados Unidos. E mesmo que Bolsonaro tenha um amigo íntimo lá nos Estados Unidos, um americano, para esse americano vir falar no palácio com o presidente, no seu gabinete oficial, esse homem, mesmo que ele seja bilionário, importante, ele vai ter que ir até o embaixador, o pequeno embaixador de Bolsonaro que está nos Estados Unidos, e pegar uma autorização para falar com o presidente. Um profeta é o pequeno embaixador de Deus na terra. E ninguém pode ir a esse Deus sem passar pelo seu embaixador na terra. Então, Noé era o embaixador de Deus. Moisés, o embaixador de Deus. Cada profeta, no seu tempo, foi o embaixador de Deus. Hoje, este pequeno negro africano, esse negro, que as pessoas têm tanto racismo, as pessoas têm tanto preconceito com a raça negra. Eu estou de acordo. A raça negra é a menor raça da terra. A raça negra é a raça da escravidão. Sim, eu estou de acordo que, aos olhos de Deus, os negros serão escravos, servos dos brancos para sempre. Sim, Deus deu aos brancos os negros para servi-lo. E não tem como ninguém negar isso. Todas as coisas que estão sobre a terra é criação dos brancos. Sim, e o fato de alguém ser negro, não vamos nem entrar nesse assunto, a não ser que o senhor queira, é uma questão de nascimento, porque o Cã, filho de Noé, foi amaldiçoado. Então, quando você lê na Bíblia, você não encontra profetas negros. Quando você lê na história de Jesus até o nosso tempo, você não encontra nenhum profeta negro. É a primeira vez na história da humanidade que Deus tem um profeta negro. Quero colocar um outro ponto. Isto passa despercebido, mas vou tentar abrir os olhos das pessoas. Quando o natural está trabalhando, o espiritual também está trabalhando. Quando os homens estão fazendo uma coisa num certo sentido, Deus também está fazendo uma coisa num certo sentido. E você vê isso nos impérios que já teve sobre a terra. Quando o império era lá o Egito, né? Deus tinha também um profeta, e os profetas estavam em torno do Egito. Mas vamos voltar aqui. Então, quando Deus está fazendo uma coisa no natural, é porque os homens também estão fazendo. Aí eu pergunto, por que nós vimos um homem chamado Nelson Mandela, que ficou preso por 27 anos porque pregou contra o apartheid na África do Sul? Ele saiu da prisão e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com o Frederic de Klerk, em 1993. Foi o mesmo ano que o profeta Cacoflip foi chamado. Isso é coincidência? Eu não acredito em coincidência em Deus, casualidade em Deus. Agora, veja, depois disso, nós podemos ver, foi em 1993 que Isaac Rabin, que era o presidente lá dos judeus, fez um grande acordo de paz com o presidente da Palestina. E se Isaac Rabin não tivesse morrido, que foi lá o acordo de Oslo, isso tinha transformado-se em algo grande sobre a terra. Mas eu volto a lembrar-vos que depois, por volta de 2008, a cadeira mais importante da terra, que é a Casa Branca, assentou-se um negro africano chamado Barack Obama. Você pensa que isso é por acaso? É uma casualidade? É uma coincidência? Não é, 2008. E olhe para a roupa da Michelle Obama. Ela vestia um amarelo, berilo, um verde amarelado. Aqueles que entendem sobre as cores de Deus, sabem do que eu estou dizendo.
Depois, penso que por volta de 2010, houve um outro africano chamado Kofi Annan. E Kofi Annan foi o presidente da Organização Mundial da Saúde, a organização, as Nações Unidas, né, a ONU. E agora, enquanto que Deus tem um profeta no espiritual para salvar as almas dos filhos de Deus, os homens têm um negro africano como presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que era da Eritreia. Para você ver, o tempo dos negros chegou, eu sei. Depois Deus terá um profeta para os latinos-americanos, mas hoje é o tempo dos negros. Certo. Bom, nós estamos caminhando para o final da entrevista. Agora eu queria que você me dissesse o seguinte: o Cacu Felipe está em prisão domiciliar. Por que é que ele foi condenado? Né? O que aconteceu para ele? Aonde que ele está em prisão? Explica resumidamente o que aconteceu, por que ele está preso, agora em prisão domiciliar, né? Explica para a gente por que isso aconteceu. Ok, assim como Jesus, Caco Felipe foi preso em uma tarde, em uma sexta-feira 13, aos 13 de maio, né, numa sexta-feira 13 de maio de 2016, o profeta foi preso. As igrejas da Costa do Marfim, ofendidas pela mensagem que o profeta prega, denunciaram o profeta e levaram ele no tribunal. E o profeta foi acusado de 3 crimes: ódio religioso, radicalismo religioso, essas coisas. E depois, no tribunal, o juiz, ou melhor, o promotor, que era um católico, pediu 10 anos de prisão. E o promotor, penso que ele faz... as pessoas que quiserem saber em detalhes, não vou ter tempo de explicar, você pode ler Cacô 125, Cacô 126, Cacô 127. O profeta fala desde sua prisão até a sua soltura, né? Então, o promotor lá pediu 10 anos de prisão, porque o promotor faz 2 perguntas ao profeta. É verdade que tu és o único profeta de Deus na terra? O profeta diz sim. É verdade que as mulheres não podem pregar? O profeta diz: senhor promotor, no Antigo Testamento não há mulheres pregadoras. No Novo Testamento não há mulheres pregadoras. Então, diante disso, o promotor diz: senhor juiz, peço que seja aplicado o rigor da lei, por causa disso, diz. Mas o juiz, sendo muçulmano, ele colocou o julgamento, a sentença em aberto. Isto foi numa sexta-feira, o profeta foi julgado numa sexta-feira como Jesus, e o julgamento ficou em aberto, a sentença para a segunda-feira. E o juiz deu 1 ano de prisão e 5 anos sem o profeta ter os seus direitos civis, e um deles para pregar. Então, desde esse tempo, o profeta, depois de sair do cárcere, ele esteve na prisão mesmo, num presídio, por 3 meses, né? E quando penso que foi em 16 de agosto de 2016, o profeta deixa a prisão, mas ele está em prisão domiciliar, ou seja, ele não pode deixar a Costa do Marfim, e a sua pena termina em 20 de maio de 2021. Então, pode ser, se Deus o quiser, o profeta de Deus vigiará, vai viajar o mundo a partir desta data. Ok. Sobre o último assunto aqui, o fim. O que falta acontecer para Jesus voltar? Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja? O que vocês acreditam sobre isso? Sim, Jesus vai voltar e vai ter o arrebatamento da igreja, mas não é como as igrejas pregam, não é como eles interpretam. Jesus vai voltar, mas qual Jesus? Aquele Jesus de Nazaré? Aquele Jesus de Nazaré nunca mais vai ser visto. Logo após a sua ressurreição, ele apareceu para as 2 Marias, e penso que uma dessas Marias era a sua mãe. Elas não o conheceram. Conheceu a sua voz, mas não conheceu o seu rosto, a sua face. Depois ele aparece para 2 discípulos a caminho de Emaús. Caminhou com ele durante o dia inteiro. Eles não o conheceram. Conheceu depois quando ele partiu o pão. E é dito que Jesus apareceu de muitas maneiras, de diferentes formas. E eles, em muitas ocasiões, não conheceram. Aquele Jesus de Nazaré, ele não vai mais ser visto na terra, porque ele voltou à sua forma de espírito, à sua posição de pai. Agora, toda vez que há um profeta na terra, é Jesus Cristo de volta à terra. Por exemplo, era Jesus Cristo em Paulo. Quem pode dizer que não era Jesus Cristo em Paulo? Então, era uma vinda de Jesus à terra para cumprir profecias por meio de Paulo. Era Jesus Cristo em Irineu, era Jesus Cristo em Antipas, era Jesus Cristo em Policarpo, era Jesus Cristo em cada tempo. E hoje é Jesus Cristo em Cacô Felipe. Então, quando fala-se da vinda de Jesus, eu sei, houve uma grande vinda, que é ele mesmo vindo morrer. E há uma segunda grande vinda, que é ele arrebatar a igreja. Mas cada vez que é um profeta na terra, é uma vinda de Jesus Cristo. Agora, sobre o arrebatamento, aquele que tem o espírito de Daniel é que pode falar sobre o tempo.
Sim, Daniel. Hoje, esse espírito de Daniel está sobre o profeta Cacofilipe. E o profeta Cacofilipe já disse que o arrebatamento não será agora. Todos nós que estamos vivos iremos morrer, voltaremos ao pó da terra. O arrebatamento está a centenas de anos de nós, porque Deus fará muitas coisas. Se você ver Apocalipse 2, Apocalipse 3, fala-se de 7 anjos com 7 cartas para 7 igrejas. São 7 períodos que Deus iria trabalhar com a Igreja das Nações, porque ele já havia trabalhado por um tempo com os judeus, de acordo com as 70 semanas de Daniel. E quando Jesus faz o milagre dos pães e peixes, na primeiro milagre, sobra-se 12 cestos cheios, significando que ele estava a tratar um tempo para as 12 tribos de Israel. Na segunda multiplicação, sobra-se 7 cestos cheios, quer dizer que ele teria um tempo, 7 eras para tratar com a Igreja das Nações. Dessas 7 eras, nós estamos na era de Laodiceia. Qualquer teólogo sabe que nós estamos na era de Laodiceia. Mas pela revelação de Deus, nós sabemos que a era de Laodiceia foi dividida em 4 tempos proféticos. Isso está em Marcos 13:35. Jesus disse: vigiai, pois, não sabeis que hora virá o Senhor da casa. Se será à tarde, será à noite, será meia-noite, né? Será no cantar do galo ou na manhã. Então, ele possivelmente viria no tempo da tarde, no tempo da meia-noite, no tempo da manhã, no tempo do cantar do galo ou no tempo da manhã. O tempo da tarde é o tempo do profeta William Branham, que é o tempo dos, como eu disse, os americanos lá da África do Norte, na África do Norte, que são os vermelhos. E o William Branham era o cumprimento de Zacarias 14:7. Zacarias diz: haverá um tempo que não será nem dia e nem noite, mas um tempo da tarde haverá luz. Agora, nós estamos à meia-noite de Marcos 13:35 e de Mateus 25:6, que é um profeta para a raça negra. Depois haverá um profeta para o Mangrebe, que é o cantar do galo. Depois haverá um profeta para a Ásia e as nações árabes. Agora, senhor Galho, eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão assistindo. Você que fala que Jesus Cristo vai voltar, está bem, eu estou de acordo, mas sabemos que Jesus Cristo visitou Israel na Ásia, né? Ele visitou os europeus, ele visitou os americanos, ele está visitando agora a África. Mas e os muçulmanos, os árabes? Os árabes não precisam de um profeta? Os árabes também não são filhos de Deus? Não é os árabes que são filhos legítimos de Abraão? Ou os árabes não são filhos legítimos de Abraão? Eles não precisam também ser visitados? Porque o único profeta que se levantou entre os árabes é Maomé, e Maomé é um falso profeta, foi um falso profeta. Deus terá que enviar um verdadeiro profeta para os árabes. Agora eu pergunto, e os chineses? E os japoneses? E os coreanos? E todos os países da Ásia que estão lá adorando as religiões budistas, taoístas, sikhismo, hinduísmo? Será que esse povo também não precisa de um profeta? E os latinos-americanos também não precisam de um profeta? Bem, senhor Galho, antes do arrebatamento, Deus fará muitas coisas ainda sobre a terra por meio dos seus servos, os profetas. Lá em Brasília está precisando de profeta também, viu? Lá no Planalto. Estão precisando de um profeta para aquela turma lá também. Mas, o Deltamar, o apóstolo Deltamar, foi... Assim, eu fiz essa entrevista aqui com o senhor porque as pessoas pediram, entendeu? E eu falei, eu vou saber em que eles acreditam, eu vou analisar em que eles acreditam, porque eu estudo tudo que é movimento religioso, tá? Eu sou formado em teologia, minha especialidade na teologia é religiões mundiais. Então, tudo que é movimento novo, eu estudo. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer para dar a minha opinião, né? Então, eu estou estudando vocês. Por enquanto, eu não falo nada, estou conhecendo, certo? É justo isso, porque a coisa mais chata que tem é eu chegar para o senhor e falar, não, vocês acreditam isso. Não acredito, isso é uma falsa informação. Aí minha cara cai no chão, né? Entendeu? Então, eu abri o espaço para o senhor para mostrar isso. Agora, eu vou ser sincero. Por enquanto, com todo o respeito à sua pessoa, eu abri o espaço para o senhor, mas eu não consigo acreditar na maioria das coisas que o senhor fala. Mas, eu estou falando isso com todo o respeito à sua pessoa. Falaram que o senhor era mal educado, que o senhor ia me tratar mal, eu não vi nada disso. Entendeu? Então, as portas aqui estão abertas, se o senhor quiser participar outras vezes, nós vamos convidá-lo, entendeu? Para a gente
começar o diálogo com algumas coisas que o senhor acredita, né? E claro que a gente tem um monte de gente para entrevistar na fila, mas o senhor vai voltar, né? Entendeu? Eu quero dizer que você que assistiu o debate, que você, aliás, a entrevista, né? Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, entendeu? Para você participar, para você dar os seus comentários. E foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, tá? E desejo ao senhor que o Espírito Santo de Deus o ilumine, o conduza a toda a verdade, assim como eu também. Eu também, todo cristão sincero, reconhece que o Espírito Santo de Deus, né? Eu jamais digo que sei tudo, né? Isso aí seria uma tremenda falta de humildade da minha parte, tá certo? Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais para nós terminarmos, então, o nosso bate-papo, tá? E aí eu vou fazer um anúncio final para todos os nossos telespectadores. Por favor, suas considerações finais. Ok, senhor Galo, muito obrigado por ter abrido aqui o espaço no seu canal. Eu estou feliz, né? Fiquei satisfeito quando o senhor me ligou. E nós estamos abertos, né, para qualquer pessoa que queira nos convidar, que seja para entrevista como essa, que seja para uma conferência, que seja para um debate, o que for. Nós estamos à disposição, não só eu, mas também o apóstolo André Lima, que é o primeiro apóstolo do profeta Cacau Felipe aqui no Brasil. Quando o senhor diz que o senhor não tem toda a verdade, nem mesmo o profeta mensageiro tem. Unicamente Deus tem toda a verdade. E hoje nós temos um pouco mais da verdade, aquilo que nós não sabíamos. Mas após Cacau Felipe, um outro profeta virá com algo que nós não sabemos, porque um profeta é como um cientista, e o cientista é para as coisas naturais o que um profeta é para as coisas espirituais. Eu agradeço pela oportunidade, desejo que as pessoas que nos ouviram tenham a humildade de baixar e abrir o livro do profeta, e você mesmo examina, assim como você foi humilde para ler a Bíblia, ou ler algum livro de algum profeta que já não está mais dentre nós, como Calvino, Wesley, William Branham e assim por diante, você também tem a humildade de ler o livro de um profeta vivo, né? Depois de examinar, se você não consegue compreender e não consegue acreditar, então não há o que fazer. Mas que Deus abençoe todos aqueles que amam a Deus e estão em busca de salvação. Tá certo, então, pessoal. Muito obrigado, então, pela participação de todos. Tá certo? Hoje começou o nosso programa diário, das 10 ao meio-dia. Manhãs com Jesus. Hoje, todos os dias, nós vamos falar sobre um tema. É um programa que vai ter entrevistas também, mas mais rápidas, né? Você pode também participar. Então, começou o nosso programa todo dia. Eu vou me despedir aqui do apóstolo Deltamar. Que Deus abençoe sua vida. Agora eu vou tirar o senhor aqui da tela. Eu agradeço muito, então, tá? A sua participação. E eu vou rodar um vídeo aqui. O senhor pode nos ver na internet aí, que nós vamos rodar um vídeo que fala a respeito do programa que nós lançamos hoje e que amanhã vai estar de volta das 10 ao meio-dia. Apóstolo Deltamar, fique na paz, até a próxima oportunidade, tá bom? Aplicativo Profeta Cacau Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacau Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Felipe é para você.